Cada amante tem uma crônica, mas ela é sempre a mesma, dividida cinicamente em 200, 300 milhões de formas, fazendo sobressair o destroço remendado dessa cadência da humanidade que jamais será perfeita. Uns cedem por fraqueza, outros por curiosidade. Mas o que é verdade é que somente o progresso da ruindade se dilata, vence e domina. Caí no inferno. O pior demônio que encontrei foi minha mulher. Esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras silenciadas. No episódio anterior, eu comentei em formato de carta aos ouvintes do podcast, comentei os capítulos 1 a 6 da obra Angústia, publicada por Amélia Bevilacqua em 1913. Essa obra está reunida na obra Trilogia de Amélia Bevilacqua, organizada pela pesquisadora da autora, e Angústia é a nossa leitura conjunta do Clube Clássicas Sem Classe nesse mês de abril. Caso queiram participar, estejam à vontade, basta quererem conversar sobre esse livro. Nosso clube é gratuito, nós nos reunimos online no último sábado de abril, na parte da manhã. Todas as informações vocês encontram no meu perfil de Instagram. E nesse episódio eu comento os capítulos 7 a 12 dessa obra. É isso, vamos lá. Caros ouvintes do podcast, o capítulo anterior, o capítulo 6, terminou nessa cena dramática, né, que eu chamei de cena de novela, na qual a nossa Tessa Teresa aceita o divórcio, né, proposto pelo Arthur e sai de casa. O Arthur estava blefando, a Teresa decide dobrar a aposta, aceita o divórcio, sai de casa. Em um momento dramático, e o capítulo seguinte, o capítulo 7, começa com a informação sobre aí a fofoca que estava rolando sobre esse casal e as desavenças desse casal. A nossa narradora se coloca na narrativa, ela fala, eu penso, ela vai dar a opinião dela sobre essa tendência humana a fofocar, né, porque depois de mencionar a fofoca com relação a Arthur e Teresa, ela faz uma reflexão aí sobre a propensão humana, essa fofoca, e parte para uma reflexão sobre esse caso. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo desse capítulo. A desavença que assistimos no capítulo anterior não devia ser conhecida porque se passou quase entre pessoas da família. Mas o que é que não se sabe num arrabalde pequeno, onde as paredes mais grossas têm ouvidos abertos? Durante muitos dias não se falou noutra coisa, era o assunto da moda por toda a vizinhança. É interessante que essa narradora é uma flanese, né? A gente vê que em todas as cenas em que ela se coloca como narradora, né, ela vai mencionar particularidades da vida urbana, ela vai tomar o bonde, ela vai para a confeitaria, ela vai mencionar a multidão andando na rua, e nesse capítulo não é diferente. Ela vai mencionar aqui a fofoca que estava circulando com relação a esse casal da sociedade. Após esse trecho que eu li, então ela começa a fazer uma reflexão sobre a necessidade humana de fofocar, de falar sobre os outros. Aqui eu vou mencionar alguns trechos
dessa reflexão, cada um faz a seu gosto o esboço mais vibrante ou mais pálido, conforme o seu temperamento. As narrativas se sucedem, surgem os segredos mais recolhidos e também histórias de fatos que jamais se deram. Vou parar nesse ponto aqui para salientar o fato de que ela está dizendo, bom, tudo que é dito sobre as pessoas reflete mais sobre a pessoa que conta essa história. Bom, isso é quase um clichê, mas é interessante pensar sobre essa narradora, porque esse é um caso de ciúme extremo de um marido com relação a uma mulher que é contado por outra mulher, uma mulher que circula pela cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. E o que essa narradora que se coloca na narrativa, ela fala o tempo todo, eu penso, eu encontrei o Arthur, ele me falou, o que o fato de uma história ser contada por uma mulher desse tempo, desse lugar, diz sobre essa narrativa. Porque um dos pontos da pesquisa sobre essa obra é a sugestão de que ela possa conversar, ou possa ser mesmo comparada com Dom Casmurro, de Machado de Assis. Uma obra narrada pelo Bentinho. E que também vai tratar aí de talvez um narrador pouco confiável, um caso de ciúme extremo, enfim. Há muitas diferenças entre o tom adotado pelo Machado em Dom Casmurro e o tom adotado pela Amélia em Angústia. Mas é possível colocar essas obras para conversar. E um dos pontos é esse, a escolha do narrador, né? Um narrador homem que participou da trama, né? O marido, e no caso da obra Angústia, o narrador central, vamos pôr assim, porque a Amélia também vai brincar com essa questão da perspectiva a todo momento, mas o narrador central é uma mulher que circula pela cidade. E o que essa voz dessa mulher nos diz sobre o relato que ela nos faz? Vou colocar isso para vocês, talvez a gente possa discutir isso no nosso encontro, né? Mais à frente ela vai se colocar na narrativa, não há por isso, eu penso, eu, narradora, nenhum motivo para censuras. É o império inconsciente de toda criatura humana, que ela tá passando pano, né? Todo mundo faz isso, todo mundo fala mal, sem perceber. E ela continua, a curiosidade nem sempre é despertada pelo sentimento da maldade. Geralmente não é mais do que o movimento irresistível de um interesse muito simpático ao qual todos os vivos se ligam naturalmente. Mais à frente, há um grande gozo na transmissão dos pensamentos, como na exibição de lindos trajes entre as senhoritas modernas. Vou parar por aqui. É engraçado que aqui parece que ela justifica, né, a fofoca, né, a conversa sobre os outros, digamos assim. Mas há também aqui, por trás dessa tentativa de justificativa, uma crítica, porque ela está criticando esse ato de falar dos outros como um lindo traje que a senhorita moderna usa. Vamos lembrar que há uma crítica muito forte dessas autoras do início do século XX, em relação às mulheres que se exibem, né, a vaidade feminina, e percebidas também como flores de baile, flores modernas, enfim. Então há uma certa crítica aqui também dessa narradora em relação a esse ato de fofocar sobre os outros, né? É uma forma de se exibir. Mas a gente pode dar um salto aqui e também pensar que essa narradora, nos contar a história desse casal, também está a nos exibir um lindo traje, né, como se ela fosse uma senhorita moderna. Bom, mais à frente ela vai concluir que não nos devemos, pois, surpreender muito com a desenvoltura da língua humana. É a vida executando suas grandiosas funções. Ela faz essa reflexão e ela cai de novo no casal Arthur e Tessa. Ela começa dentro da casa, expande para a rua e volta para dentro de casa. E ela vem dizer, sempre revoltados, os dois, como se fossem a cascata que vem em furioso desabar, rolando formidável, sem que se encontrem meios de sustê-la, viviam em uma luta sem fim. Vou pausar aqui, é uma luta silenciosa também, porque eles vivem separados dentro da mesma casa. Vamos lembrar que nessa época o divórcio pleno não existia, né? O casamento era um vínculo indissolúvel, que havia era separação, chamado desquite. E o que há aqui nesse romance é um desquite real acontecendo de forma escondida dentro de casa. Porque para a sociedade eles pretendem aparecer como ainda casados, porque moram na mesma casa, mas dormem em
recintos separados, não conversam, estão brigados. Então eles vivem nessa luta sem fim, essa luta silenciosa. Vou lembrar que a palavra luta, que apareceu em muitos romances que a gente leu, relacionada ao casamento ou a tópicos relacionados ao matrimônio, ao casamento, ao divórcio, enfim. No livro Imaginário também, a narradora usa esse termo, a luta. A gente vai lembrar do título do livro da Carmen Dolores, A Luta, que luta é essa? Isso a gente pode discutir, né? Também uma palavra que aparece no título de Lutas do Coração, de Inês Sabina, esses 2 últimos romances a gente leu no ano passado, no clube. Sempre um termo, então, relacionado a questões envolvendo o casamento, tal como regulado naquela época. Dessa observação geral sobre a tendência humana à fofoca, a narradora passa, então, ao casal e, mais especificamente, ao Arthur. Ele volta a atribuir à sogra os problemas domésticos dele e o capítulo termina com Arthur fazendo aí um exame de consciência no qual ele tenta se justificar, né, e se eximir da culpa pelo que está acontecendo. Ele se coloca como instrumento da sogra e da esposa. Vou ler o último parágrafo desse capítulo. Eu não sou assim, meu amor é honesto. Se sou mal, foi inconscientemente que me tornei assim. Sou um instrumento ativo e passivo de minha mulher e de minha sogra. Porém, debaixo de toda a fatalidade que me pesa, confesso sem rebuços que minha alegria ainda é acompanhar através das noites sombrias de minhas desgraças o vulto querido desse meu grande amor e revolver o cinzeiro do passado cheio de tanta felicidade. Bom, o capítulo 8º começa em dezembro e vamos lembrar que o livro se inicia em agosto, né? E nós estamos de volta aí na mente da nossa narradora, que vai sair novamente à rua e vai à confeitaria Colombo. Ela está sempre na nossa flanese caminhando pela cidade. E ela descreve a confeitaria cheia, eles demoram a conseguir um lugar. Quando conseguem, há um momento em que todos os olhares dessa confeitaria cheia se voltam para a porta, porque quem entra é a Teresa. E a narradora vai aqui usar novamente a primeira pessoa se colocar na história para remeter à primeira vez que viu a Teresa, quando ela ainda desconhecia que Teresa era a esposa do Arthur. E a narradora faz então uma panorâmica da confeitaria e depois lança o foco para a nossa Teresa, que é uma personagem que vai despertar aí o rumor das vozes, os olhares maldosos. Vamos lembrar que ela é foco de fofoca. E aí a nossa narradora sai da confeitaria e faz uma referência à multidão que está ali nas ruas, novamente nossa narradora caminhando pela cidade, e ela avista o Arthur. O Arthur segue a nossa narradora, tem vontade de conversar com ela, a nossa narradora não quer, né, conversar com ele. Ela vai encontrá-lo depois no ponto de bonde e ela vai disfarçar ali, lendo o jornal. E o capítulo vai terminar com a despedida dos dois. Eu gosto da forma como é descrito esse movimento de olhares, né? Os olhares das pessoas que estão na confeitaria quando chega a Teresa, o olhar do Arthur para a nossa narradora e vice-versa. Eu acho interessante nesse capítulo. O capítulo 9 já começa no mês de março seguinte, volta a chover, chuvas frequentes. E o casal Arthur e Teresa é mencionado como os divorciados. E é interessante que é mencionado que eles estão divorciados, uma palavra forte aí, principalmente para esse tempo, mas eles continuam a morar juntos. A primeira sentença do capítulo é: os divorciados continuavam morando juntos, na mesma casa, passando a pior vida possível. E aí já menciona as chuvas frequentes. Vamos lembrar que o livro se inicia com uma tempestade, né? A chuva está sempre perpassando a vida desse casal. Nós temos um indício de que Teresa não está feliz com essa situação, e a tristeza dessa personagem é evocada pelo fato de que ela não toca mais o piano, né? E apenas de vez em quando canta, e aí eu vou citar a imagem como um rouxinol preso, né? Então, essa é uma imagem que evoca a própria claustrofobia desse divórcio, né? Que nesse tempo é um divórcio incompleto. As pessoas podiam se separar, havia o desquite, mas o vínculo do casamento era indissolúvel, eles não poderiam se casar novamente. Vamos lembrar também
que, em nome aí de manter a imagem do casal, eles continuam vivendo juntos. Então a claustrofobia é ainda maior, né? Vivendo juntos, mas separados. Uma espécie de casamento de aparências. Não só a Teresa se sente como um rouxinol preso, né? Se sente presa, mas também o Arthur se sente preso, né? Nós temos aqui esse trecho, vou ler. Não se sentia mais em sua casa, entretanto, por que se acabrunhava? Porque, em lugar de fugir dessa horrorosa cadeia, olha, ele menciona a própria casa como cadeia, que lhe parecia ainda mais lúgubre do que a masmorra do criminoso, não ia viajar, correr terras, distrair o espírito, esquecer todo esse martírio no envolvimento de outras ternuras, de outras ilusões. Então, ambos se sentem presos. Algo, porém, os liga um ao outro. O que será? Será manter as aparências? Será algo mais? Será uma espécie de incomunicabilidade? Arthur começa, então, a refletir sobre o passado dele, né? Ele nasceu na Itália, muito pequeno, quando tinha 6 anos ele deixa Veneza. E há uma breve menção aqui, mas talvez algo que pode ficar aí para orientar nossa leitura, de que ele, quando pequeno, tinha o gênio turbulento. Isso é interessante. Aqui eu vou apontar para quem está lendo aí a edição da trilogia de Amélia Bevilacqua, que o último parágrafo da página 184 se repete no primeiro parágrafo da página 185. É uma edição, um erro talvez de revisão, talvez. Então, só apontar essa repetição. Uma outra menção que é muito breve aqui, mas que é interessante, é que aparentemente a família do Arthur se opôs ao casamento dele com Teresa. Isso é interessante porque geralmente é algo que ocorre com as personagens femininas, né? A família se opõe a que uma mulher se case com um homem que ela ama, enfim, porque não é um homem adequado, etc. E aqui é uma breve menção de que esse é um aspecto do personagem masculino da história. Mais uma vez nessa linha de interpretação que eu sugeri para vocês, né? Que a autora tem aplicado ao personagem masculino preconceitos, tópicos, lugares comuns que à época eram aplicados às personagens femininas escritas por homens. Nesse movimento de recordar o passado, o Arthur vai se recordar do seu primeiro amor, ou o que ele chama de ensaio de amor. Vamos lembrar que no início do livro ele falou que ele nunca amara ninguém até encontrar a Teresa. Bom, aqui já na metade do livro ele vai falar que amou sim, ou pelo menos ensaiou amar, uma personagem chamada Laurinha. E aí há um entrelaçamento de 2 momentos diferentes na vida do Arthur. O momento em que ele viu pela última vez a Laurinha, após ter recusado um casamento planejado aí com ela, que foi planejado por ambas as famílias, aparentemente ele recusou isso. Então esse momento em que ele a vê pela última vez se mistura a um momento ainda anterior, mais no passado, que é o momento em que ele roubou um beijo aí de Laurinha. Eu achei bonita a forma como, na memória desse personagem que toma a narração agora, a autora misturou 2 momentos passados para então pular para o presente, em que Arthur está ruminando sobre o amor que ele sente ou pensa sentir por Teresa, sobre os seus problemas de casamento, e aí ele vem criticar o casamento por conveniência. Aí faz uma crítica veemente ao casamento por conveniência. Isso está na voz do Arthur, do personagem masculino, algo também interessante, geralmente algo que vem na voz de personagens femininas, de autoras desse tempo. Eu vou ler aqui o que o Arthur tem ruminado. Que será o amor, essa palavra aérea, para não dizer sinônima de exploração, que fazem os pais com as próprias filhas. Consideram que elas são apenas predestinadas a ser mães e a gozarem muito pouco das alegrias do universo. Para se livrarem de trabalhos mais pesados, impelem-nas depressa ao casamento, colocando-as de amostra por toda parte, como os veludos e as fitas nos mostradores, esperando que as venham escolher. O que mais lhe ensinam é serem vaidosas. Há moças espertas e inteligentes que passam além das regras e sabem tão bem manejar com os instrumentos de sua arte de namoradeiras que mal jogam a isca, o peixe cai no anzol. Casam sem amor só por casar e continuam a mesma vida desregrada de namoros para se distrair, encontrando sempre quem as incite a essa perversão. Estava muito cansada de ouvir todos os dias a mesma história de amor falada e cantada. Veja que é uma crítica que é feita a um certo tipo de comportamento feminino, né? Vaidade, esse comportamento de pescar marido, né?
E é uma crítica que a gente vê desde os escritos de Nízia Floresta, quando ela constrói aquele modelo das donzelas, enfim. E é interessante isso presente aqui nesse livro do início do século XX, né, da Amélia Bevilacqua. Para quem está lendo essa trilogia, novamente uma repetição, o último parágrafo da página 187 se repete no primeiro parágrafo da página 188, novamente um erro de impressão, um erro de revisão, não sei. Dessas ruminações sobre o casamento, passa-se a ruminações sobre a humanidade em geral. Há uma observação aqui, nós ainda aparentemente estamos na mente do nosso Arthur, que se consolava, estou lendo aqui, que se consolava ao menos porque não era dos doidos que passavam pela vida o mais doido. Vou continuar a ler. Sabia que o mundo inteiro não era mais do que um vasto hospício. De 10 em 10, dos infinitos grupos de peregrinos, tirava-se um equilíbrio. É interessante essa observação, porque se a gente coloca Angústia em conversa com Dom Casmurro, esse trecho aqui parece conversar com o alienista do mesmo autor, né, do Machado de Assis. Dessa ruminação, o Arthur passa a pensar então na própria situação e ele declara que não queria o divórcio, não queria acabar com o casamento e, aparentemente, ele não quer em nome da família, né? E é interessante que ele parece contradizer aqui, eu vou ler o trecho, não queria acabar com o casamento, a família, a paz e a harmonia. O que absolutamente não amava era a convenção social. Ele acaba de falar algo bastante convencional, né? Não quer acabar com o casamento em nome da família, mas aí ele fala que ele não gostava de convenções sociais, de atuar de acordo com convenções sociais. Parece haver aí uma contradição com o que ele acabou de dizer, não sei o que vocês pensam. Novamente aqui, ele demonstrando ser um narrador não confiável. Mais à frente ele vai dizer que não era ciumento, naturalmente teria coragem de matar o homem que pretendesse amar, faria isso apenas para defender a honra. Veja, mais uma vez o narrador não confiável, né? Ele demonstra por A mais B que ele tá meio que pirando por causa do ciúme. E aqui ele fala, não, ele não é ciumento, ele só quer defender a própria honra. E mais acima ele dizia, não, o que ele quer na verdade é manter a família. Todo momento ele está tentando se justificar e se contradizendo, né? Mais à frente ele afirma, não for o filho e o seu divórcio seria judicial. Ele está dizendo aqui, ele só não se divorcia por causa da família, por causa do filho. Mais à frente ele vai se contradizer também no próximo capítulo. Enfim, ao que parece, ele está tentando se agarrar a motivos para se eximir da culpa aqui e se contradiz nisso. O capítulo termina de uma forma um tanto bombástica. Por quê? Ele vai mencionar uma personagem chamada Sensa. E a gente depreende que Sensa era amante de Arthur. Ele está todo momento morrendo de ciúme imaginário pela Teresa. E o que ele demonstra aqui, que na verdade ele tem um amante, né? Comportamento dúplice, que novamente a gente pode pensar em prescrições de comportamento feminino, que é o tema geral dos livros desse ano no nosso clube. E aí ele vem descrever a Sensa como se fosse um anjo, e vamos lembrar nesse trecho aqui do marido da Berenice, no livro que a gente leu no mês passado, a Imaginária, né, que também tem uma amante, e assim, na descrição desse marido, a amante é um anjo, e a Berenice vai descobrir que a amante não tá nem aí, só quer, né, embolsar o dinheiro do marido dela. E aqui também, o Arthur descreve a Sensa como um anjo, uma pessoa linda, muito melhor que a esposa dele, mas aí vem e traz a seguinte imagem. Somente os cães são fiéis e se sacrificam pelos amigos. Compara a amante, a Sensa, a um cachorro. E essa imagem vai voltar para a gente no final do livro. Então é o Arthur comparando um ser humano, uma mulher, a um animal. E aqui a gente pode voltar a pensar a forma como a mulher é concebida nesse livro pelo personagem masculino, né? Ele trata a esposa como um objeto, propriedade dele, trata a amante como um animal, um cachorro. Em nenhum dos casos a personagem feminina é tratada como um sujeito. E em que medida essa forma de concepção da mulher justifica para esse personagem a violência que ele exerce contra ela, seja violência física, seja psicológica. Pois bem, o capítulo 10 já começa de uma forma bombástica novamente, porque há menção a uma pessoa que gosta de fazer a outra sofrer. Vou ler aqui. Há muita gente que se compraz em fazer sofrer como se sentisse uma especial volúpia gozando o padecimento alheio. Nessas condições estavam um dos amigos do Arthur Lourenço. Opa, então Arthur tem um amigo aí, um falso amigo, que quer fazê-lo sofrer. Antes disso,
nós temos a informação de que o Arthur não estava querendo se separar da Teresa. Veja, no capítulo anterior ele fala, eu só não divorcio por causa do meu filho. Já nesse capítulo, ele já está falando diferente. Ele fala, não podia absolutamente conceber um plano de felicidade sem a presença da Tessa. Olha, o fato de usar o apelido Tessa já diz que nós estamos aí no discurso indireto livre na perspectiva do Arthur. Pensar em separar-se era absurdo. Uai, não era por causa do filho, agora é por causa da esposa? Veja que ele não sabe muito bem o que ele quer e está buscando razões para se justificar moralmente. E aí, nesse capítulo, ele passa a pensar, não, o problema não é a Tessa, não sou eu, o problema é a dona Rita. Tem que separar da sogra, que aí nosso casamento volta aos trilhos. Pois bem, a gente volta a esse falso amigo aí do Arthur, e ele vem dizer, sabe, Lourenço, que falam por aí? Afiançam que o Marcos não é seu filho, e sim do Filgueiras. Ele lança essa bomba, envenena o Arthur, e a partir daí nós entramos novamente na mente do Arthur a se debater com essa dúvida. Afinal, Marcos é meu filho ou não é? Arthur fica muito exaltado, expulsa o amigo de casa, né? Infame, assassino, mentiroso, mas ele não está muito convencido de que o amigo mentiu. Então ele continua a se debater com a dúvida, oscila entre acreditar ou não, olha o retrato do filho e aos poucos ele começa a pensar que o filho se parece com o Filgueiras. E o capítulo termina com o Arthur adormecendo, recostado à mesa ainda, né, se debatendo com essa dúvida. Ele escorrega da cadeira, rola no chão, como se fosse um corpo morto, né, velado aí apenas pela luz da lamparina. Vamos lembrar essa imagem dele olhar o retrato do filho, olhar o retrato do amigo Filgueiras e se debater com o fato de que o filho se parece com o Filgueiras. Ele vai dar certeza de que o filho se parece com ele, se parece com a irmã dele, para a certeza de que o filho se parece com o Filgueiras. Parece que há uma transmutação aí da imagem do filho. E isso conversa muito com o Dom Casmurro, né? Com o Bentinho olhando para o filho Ezequiel e vendo a imagem do amigo Escobar. O capítulo 11 começa ao amanhecer, né? Após essa noite atormentada, na qual o Arthur se debateu com a dúvida sobre ser ou não o pai do Marcos. Amanhã é nevoenta, na qual não se enxerga aí com clareza, e essa névoa espelha muito bem a dúvida, né, em que se debate o nosso Arthur. Ele não consegue enxergar com clareza as questões com as quais ele se debate, né, meu filho não é filho do Filgueiras. Ele acorda com uma certa disposição de não acreditar nessa intriga criada pelo amigo, o falso amigo. Ele começa a sentir uma alegria que vem do nada, né? Como se fosse o clarão da manhã, assim como vem esse clarão, vem a alegria no coração dele. Novamente, a descrição da personagem, da paisagem externa, se remete à paisagem interna do personagem. Clarão da manhã corta a noite, corta a névoa e vem cortar, nem que seja temporariamente, as dúvidas do nosso Arthur. E um dos argumentos que ele usa para si mesmo para pensar, não, a Teresa não teve um amante, é o fato de que a Teresa tem orgulho, né? É uma mulher orgulhosa. Então, nas palavras dele, a soberba da Teresa seria aí essa prova de que ela não se rebaixaria a ter um amante. Ela estava muito acima disso. Ele diz, ela não era mulher vulgar, né? E a intriga seria fruto desse espírito invejoso do falso amigo, né, dessa maledicência cruel. É engraçado que ele diz aqui que a Teresa não era mulher vulgar, mas em vários momentos do livro, quando ele está com ciúme dela, é isso que ele pensa dela, que ela era vulgar. Veja mais uma vez a contradição aí do nosso narrador. Ele continua a se debater entre a sensação de bem-estar e a angústia, se debater com a dúvida, mas imagens violentas lhe vêm frequentemente à mente. Aqui essa imagem muito violenta que da cabeça da Teresa rolando ensanguentada a seus pés. Eu vou ler. Dentro, porém, de sua consciência, onde a dúvida revoloteava, não obstante tudo, era sempre a cabeça da Teresa que se rojava ensanguentada a seus pés. Durante todo o livro nós temos imagens violentas, né, do desejo do Arthur de violentar Teresa. E aqui é uma das imagens mais fortes. Novamente, frequentemente ele tem esse impulso de cometer uma violência contra ela. Pois bem, ele se debate entre essa sensação de alegria, de bem-estar e os maus pensamentos, pensamentos intrusivos aí. E a casa, as pessoas começam a acordar, o rumor da manhã, e esse rumor da casa traz ao nosso Arthur a sensação
de que ele está se despedindo dessa vida, né? De dar um último adeus a tudo que o cercava. Ele tem um sentimento fúnebre aí do fim. A gente vai lembrar do Dom Casmurro, né? Do Bentinho, que tem até um impulso de se matar, depois ele até pensa em matar o Ezequiel, a criança. Aqui também, nesse ponto, a gente pode conversar, colocar as duas obras para conversar. Há uma descrição minuciosa do que se passa na cabeça do Arthur, né? Ele vai da sala em que ele está, caminhando até a sala de visitas, onde a Teresa está tocando o piano, porque ele quer esclarecer a situação. E essa caminhada de uma sala a outra é descrita minuciosamente, porque estamos dentro da consciência do Arthur e lá ele está caminhando em câmera lenta. Esse trajeto parece interminável, tanto para o leitor como para o Arthur, porque na verdade ele não quer chegar até lá. Ele não quer perguntar, ele não quer chegar até o fim, porque ele sabe que isso vai ter um final não desejado, né? Ele já espera ouvir que o filho não é dele, e ele já espera que isso vai significar que ele vai sair de casa. Então ele nunca quer chegar nessa sala de visitas onde a Teresa se encontra. Há até uma imagem de que essa caminhada, né, interminável, é a caminhada de um cadáver até a sepultura, né? Ele para na porta da sala em que se encontra a Teresa e ela para de tocar o piano e começa a cantar. E aí as lembranças do passado na cabeça do Arthur vão se misturar a dúvida que ele está sentindo no presente. E a Teresa começa então a cantar uma música que diz que o amor é mais forte que os deuses da morte. Parece que tudo acontece ainda mais lentamente nessa cena. O relógio toca pausadamente, tudo acontece em câmera lenta. E é como se acontecesse dentro da mente do Arthur, né? E ele começa a se inclinar a pensar que a Teresa é uma vítima dessa situação toda, vítima da fofoca, começa a recordar a lua de mel, bem o tipo de coisa que uma pessoa pode sentir quando está morrendo, né? A vida toda passa na cabeça da pessoa, logo quando você está para perder algo, esse algo aparece sobre luzes positivas, então ele começa a se recordar das coisas boas vividas até ali, mas isso é um indício de que tudo isso vai acabar, que está para acabar. Arthur finalmente abre a porta, entra na sala e imediatamente ele é subjugado pelo olhar da Teresa. Vamos lembrar que Teresa é uma mulher orgulhosa. E nós não sabemos muito bem se ele consegue realmente ler esse olhar, porque ele percebe esse olhar como frio. Mas nós nunca temos a voz da Teresa aqui. Nós estamos presos à mente do Arthur. A gente nunca tem o ponto de vista da Teresa. Imediatamente, o Arthur entra. Teresa o olha. Provavelmente ela tem toda uma série de expectativas com relação a essa tomada de iniciativa do marido, esse contato. E o que o Arthur faz? Ele pergunta se o Filgueiras é pai do Marcos. Sob o ponto de vista da Teresa, esse ponto de vista que a gente não tem, que a gente só pode imaginar, essa pergunta é a gota d'água, né? O que ela faz é dizer que sim, o Marcos não é seu filho, Arthur. E aqui a gente pode pensar, se ela fosse realmente culpada, o que ela faria é tentar negar. Mas prontamente a Teresa diz, o Marcos não é seu filho e não é filho do Filgueiras. Ela faz o contrário do que é esperado de uma pessoa culpada, né? Ela diz que o Marcos não é filho do Arthur e ela ainda acrescenta que não é filho do Filgueiras e ela se recusa a dizer quem é o pai. E a imagem do olhar da Teresa é interessante porque é descrita como um imperceptível relâmpago brilhou em seus olhos. Vamos lembrar que o livro começa com a imagem de uma tempestade, né? E aqui a gente tem a tempestade dentro de casa, no olhar da Teresa, quando ela olha para o marido depois que ele faz essa pergunta, que sob o ponto de vista dela pode ser absurda, né? Nesse ponto, a sogra intervém e diz, você tá doida, Teresa? Arthur, não acredita no que ela tá falando, é seu filho. Mas ninguém dá ouvidos à sogra. Quando a Teresa diz, não é seu filho e não vou dizer quem é o pai, o Arthur se sente aliviado. É como se ele despertasse todo esse pesadelo no qual ele foi julgado durante todo esse livro. É como se essa resposta da Teresa fosse uma resposta caridosa, porque ela livra o Arthur da dúvida, uma dúvida contra a qual ela não tinha como vencer. Qualquer coisa que ela dissesse seria motivo de fazer o Arthur sentir ciúme ou sentir dúvida. Então, a melhor coisa que ela pode fazer por ele, o ato mais caridoso, é dizer exatamente aquilo que ele espera que ela diga. Esse não é seu filho. E aí é como se ele se sente como se despertasse de um pesadelo, acaba
totalmente um embate com a dúvida. E se ela negasse, ele nunca acreditaria. Então, tudo que ela pode fazer é dizer, ok, é isso aí mesmo que você pensa, Marcos não é seu filho. Ela não tinha, Teresa não tinha outra opção, né? Senão afirmar aquilo que o Arthur queria ouvir. Aqui, para quem está lendo a edição da trilogia, o último parágrafo da página 211 vai se repetir novamente no primeiro parágrafo da página 212, mais um errinho aí de edição. O capítulo termina com o Arthur saindo de casa, né? Aí o divórcio vai ser público, né? Ele sai de casa e eles não se olham. A partir do momento em que a Tessa responde o que ele quer ouvir, eles não mais se olham, porque pelo olhar eles saberiam a verdade e eles não querem saber a verdade. Essa cena é construída de forma a dar um toque aí no leitor sobre qual é a verdade que esse casal não quer aceitar, né? O pai sai de casa, nesse momento que ele está para sair, nesse momento trágico, entra o filho, o Marcos, cantando, brincando, não entende nada, uma criança muito pequena. E o narradora vai dizer que o Marcos era um vivo retrato do Arthur Lourenço. O capítulo 2 começa com o casal já separado, né, já vivendo em lugares separados, eles estão separados há 14 dias e tudo está em silêncio, cessa todo o ruído, né? A fofoca contra esse casal vai passando, né? Deixa de ser novidade. Outras fofocas entram aí na mente das pessoas. Bom, o casal se separa. Vou ler aqui o trecho. Cada um tomaram o seu lado diferente, embora não fosse ainda legalizado o divórcio, estavam os dois em plena liberdade. Veja que interessante aqui, uma observação direta da narradora, que não havia legalização do divórcio pleno. Nós entramos na perspectiva da sogra, que está se debatendo com a tristeza, que estão todos tristes, Arthur, Teresa, a sogra, o menino. Pela primeira vez nós temos aqui a perspectiva da sogra. É interessante a forma como isso é escrito, porque nós passamos de uma perspectiva em terceira pessoa, uma narração em terceira pessoa em discurso indireto livre, na perspectiva da sogra, para uma narração em primeira pessoa na voz da sogra. É interessante isso. Vou ler aqui: que culpa era sua para que dissesse por toda parte que fora ela a autora de sua desdita, e andar também jurando que não perdoaria quem tanto mal lhe havia feito? Que poderei fazer por essas duas almas que estão a penar e a se atormentar unicamente porque se amam? É dito que a Teresa vai desforrar essa solidão e essa tristeza no piano, tocando o piano, ela volta a tocar, e o Arthur tem distrações bizarras, e uma delas é ficar observando um casal de portugueses vizinhos. E aqui uma pergunta que a gente pode fazer: o quanto do que ele observa não seria fruto aí da sua imaginação, né? Ele começa a sentir inveja desse casal, talvez um casal imaginário, detalhes do que ele narra aqui podem ser imaginários, e há uma menção de que Arthur, né, evita encontrar Teresa e vice-versa. Inclusive Arthur teria medo de se encontrar com ela. Eu vou ler o trecho. Quanto mais o tempo corria, mais o casal se evitava. O Lourenço, a morrer de medo, andava num susto contínuo, sempre a redobrar de cautelas, a tremer mesmo com a ameaça daquela hora muito trágica, a que ele sabia fatal. Veja que esse personagem tem características que eram atribuídas a personagens femininas naquele tempo, né? Tremer de medo, redobrar de cautela, susto contínuo. Vou continuar a ler aqui. Isso preocupava tanto que por fim se constituiu numa verdadeira doença. Às vezes, quando ao longe avistava algum vulto que se assemelhava à sua mulher, ficava de tal modo angustiado que empalidecia, como se estivesse prestes a desfalecer. O personagem que desfalece geralmente são as personagens femininas. Mas vamos lembrar que a palavra angustiado remete ao título do livro, né? Ele está permanentemente sob estado de angústia. Não importa se separado ou não, voltou a sentir essa angústia. Aqui o título do livro remete à angústia sentida pelo Arthur. Mas e a angústia de Teresa? Nós nunca, em nenhum momento, temos a voz de Teresa aqui. Em nenhum momento a angústia de Teresa. Pois bem, o Arthur está nesse medo de se encontrar com a esposa e ele é convidado por um amigo, Jonatas, a jantar com eles, né? Com ele e a mãe dele. Esse amigo vive com a mãe. A princípio ele aceita, meio que é contra gosto, mas quando vai chegando o dia do jantar à noite, ele fica na dúvida se deve cancelar. O amigo insiste e há uma descrição minuciosa do trajeto de bonde do Arthur, da casa dele até Santa Teresa, onde o Jonatas mora.
E é como se ele sentisse o batismo de uma vida nova. O bonde para em frente à casa do amigo. Arthur ouve uma voz a cantar e ele imagina que é a voz da Teresa e que tudo for aí um arranjo aí da sogra dele para fisgá-lo, né, para juntar os dois novamente. Isso tudo parece uma cena de alucinação, essa subida do bonde até Santa Teresa e tudo que ele pensa dentro do bonde quando ele ouve a voz que ele acha que é de Teresa. Seria isso uma alucinação do Arthur? Será que esse Jonatas realmente queria juntar os dois? Fato é que Arthur imagina que é a voz de Teresa e ele se afasta da casa do amigo e a gente fica sem saber a Teresa mesmo. A princípio, tendemos a pensar que isso é uma síndrome de perseguição do Arthur, né? Que está vendo a sogra como inimiga e acha que a sogra montou esse caso aí. Sabe-se lá se essa sogra conhece esse tal de Jonatas, né? Ele volta para casa, então não vai no jantar. Se joga na cama, tapa o rosto com as mãos, como se fosse um assombrado, né? Esses termos todos vêm nos dizer, bom, esse narrador não está muito confiável, ele está ficando meio louco. Nesse momento, ele queima uma foto da mulher, novamente tem delírios de violência e a violência, a gente pode perceber essas imagens de violência que ele sente de querer, né, cometer violência contra a Teresa, elas vão se acentuando ao longo do livro. Eu vou ler aqui essa cena. Depois, repentinamente, numa soma de exacerbação, queimou as fotografias da mulher e esfregou brutalmente com os pés a cinza que ficara da triste catástrofe. Se a encontrar, seria assim que faria, e no fim do horroroso crime lhe arrancaria o coração perverso que tanto martirizara. Olha só essa cena, arrancar o coração perverso da esposa. Seu desejo era também, se fosse possível, plantar seus restos numa estufa misteriosa, onde somente a luz do seu olhar penetrasse e pudesse invocar o mísero espectro do seu tormento. Olha, a violência dessas imagens, né? Tudo que ele quer fazer com essa esposa, na imaginação dele, na imaginação doentia dele. E aí ele trata esse momento como se fosse o velório, né? A passagem fúnebre desse enterro do meu grande amor. E aí ele vem fazer um grande denúncio de que todas as mulheres padecem de fantasias histéricas no momento em que ele está no meio de uma fantasia histérica, né? Olha a ironia novamente desse trecho. Ele está no meio de uma fantasia histérica, dizendo que todas as mulheres são histéricas e que o problema são as mulheres, enfim. E o capítulo termina com uma violência contra outra mulher, contra a Sansa, contra a amante do Arthur, né? Novamente aqui ela é descrita e tratada como um cachorro, né? Violência do marido, que era uma violência física imaginada com relação a Teresa, né? Ele imaginava todo tipo de violência física que ele cometeria com relação a Teresa, mas comete apenas abuso psicológico, mas ele comete efetivamente violência física com relação à amante, né? E há vários termos aqui pelos quais ela é tratada como um cachorro, por exemplo. A pobrezinha, muito surpreendida com a brusca recepção de maus tratos, saiu ganindo, entristecida, e ela o recebera sacudindo a cauda piedosamente para acariciar o seu adorado senhor. E o capítulo termina com a seguinte frase: muita gente se vinga assim, e é por isso que se diz que o inocente paga pelo pecador. Quem é o pecador dessa história é o que a gente pode discutir. O pecador é o Arthur ou é a Teresa? Será que os dois são pecadores de uma forma diferente, mas complementar? Bom, é isso. Espero que tenham gostado dessa obra de Amélia Bevilacqua. Acho que é uma grande obra dessa autora. Nós podemos colocar Angústia para conversar com Dom Casmurro. Acho que muitos aspectos são interessantes de serem comparados. A princípio, o que me interessa é a voz narrativa, porque no Dom Casmurro, uma das forças da obra é que a gente está a todo momento na mente do Bentinho. E aqui na obra Angústia, a gente entra e sai pela mente do Arthur. Então a gente tem uma pluralidade de perspectivas, mas que talvez enfraqueçam o trabalho com a dúvida. Enquanto que o trabalho com a dúvida, quando a gente está preso em uma só mente, essa mente é não confiável, talvez seja intensificado. É uma coisa que a gente pode discutir aqui. Como a escolha da voz narrativa atua sobre o conteúdo daquilo que é narrado e sobre a leitura desse conteúdo, a interpretação desse conteúdo por nós, leitores. Eu acho interessante também que a Angústia começa com uma personagem que vai tomar o bonde, conversar com o Arthur, e Dom Casmurro também começa com uma cena no bonde, né, que é o Bentinho encontrando lá o poeta que vai
criar a alcunha Dom Casmurro. Então é interessante essas cenas de andar pela cidade, de conversar com a cidade, de a cidade ser uma paisagem externa ao personagem que reflete aspectos de sua paisagem interna. Bom, já falei demais, espero que tenham gostado do livro e espero vocês para o nosso encontro, um encontro online gratuito para debater Angústia de Amélia Bevilacqua. Vai acontecer no último sábado de abril, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Todos podem participar. Os links se encontram no box de descrição desse episódio. É isso e até mais. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em abril de 2025. A música tema foi baseada no choro Corta Jaca, composto em 1895 por Chiquinha Gonzaga e executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga em gravação de 1910-1912.